Seja bem-vindo, querido aluno, à parte 4 da nossa aula 9 sobre equipamento de proteção e combate a incêndios. Então, vamos retornar aqui aos nossos objetivos para a gente ver o que a gente já viu nas primeiras partes da nossa aula. Podemos observar aqui? Então, na parte 1, nós conhecemos e exemplificamos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Nós já vimos a parte de sinalização de segurança em relação às cores, e na parte 3, nós vimos dois tópicos dessa parte dos objetivos, que é a questão dos equipamentos de proteção individuais e as obrigações de empregados, empregadores, fabricantes e governos. Neste momento, vamos conhecer os conceitos básicos da teoria de fogo. Né? Nós vamos conhecer a questão do fogo, toda a parte relacionada aos materiais, comburente, ponto de fulgor. Nós vamos conhecer toda essa parte da teoria do fogo. Em seguida, nós vamos conhecer os conceitos de incêndio, suas fases, e por último, vamos aí classificar, vamos fornecer a classificação do fogo, né, as classes de fogo, e os métodos de extinção. Legal, gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria colocar aqui para vocês, em relação ao combate a incêndios, alguns incêndios que foram notáveis dentro da história do Brasil. Então, temos alguns, eu trouxe bem poucos aqui. O primeiro deles aconteceu em 61, em 15 de dezembro de 61, em Niterói, no Rio de Janeiro, né? Em que 503 pessoas morreram no Grand Circus norte-americano. Aí houve uma sabotagem, e aí esse incêndio com 503 pessoas. Em relação ao edifício Joelma, né, a gente teve 188 mortos e 145 feridos, né, ocasionado aqui por um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado. Esse também é um caso bem famoso do edifício Joelma. Trouxe aqui, em 1984, na Vila Socorro, em Cubatão, 500 casas foram destruídas em minutos, 100 mortos e milhares de feridos desabrigados, né? Madeira e gatos de eletricidade, né? Ou seja, ligações clandestinas, né? Improvisações, lembra uma questão importante? Não improvisar dentro da indústria. Improvisações na rede elétrica, juntamente com vazamento numa das tubulações da refinaria Presidente Bernardes, né? E aí ocasionou esse incêndio na Vila Socorro. Em 2001, no dia 24 de novembro, no show no Canecão Mineiro, né? Tivemos 7 mortes e 300 feridos. Aí, um acidente com uma queima de fogos no palco. Então, as pessoas queimaram fogos no palco e aí houve aí um incêndio dentro do show no Canecão Mineiro. Esse aqui é o caso mais recente, assim, de mortes, de grande número de mortos, né, grande número de vítimas, que é a Boate Kiss. A partir de 2013, houve assim, um embrutecimento muito grande das normas e das fiscalizações. As normas sempre foram as mesmas, mas a fiscalização começou a ficar mais constante. Né? E que houve aqui alguns pontos de negligência em relação às normas de segurança relacionadas às questões de combate, prevenção e combate a incêndio. Né? Então, na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, aconteceu em 27 de janeiro de 2013, um acidente também com queima de fogos no palco. Bom, vamos falar um pouquinho da teoria do fogo, né? O fogo, ele é o calor e a luz produzidos por uma reação de combustão. Essa reação de combustão é uma reação química exotérmica, ela libera bastante calor, né? Bastante energia, na qual um material combustível reage com um oxidante, aí chamado de comburente, e que normalmente é o oxigênio. Não necessariamente, mas comumente é o oxigênio. Produzindo a energia na forma de calor e muitas vezes luz. Então, nós temos esse triângulo para que aconteça aí a reação de combustão. Temos que ter um combustível, um comburente, geralmente o oxigênio, e uma fonte de calor. Houve uma modernização desse triângulo da teoria de fogo,
incluindo aqui a reação em cadeia. Nós temos uma reação química que acontece em cadeia para que essa combustão continue. Normalmente, nós vamos investigar lá na frente que os métodos de extinção de incêndios, de fogo, ela vai se dar o quê? Basicamente eliminando um desses elementos aqui, calor, oxigênio ou combustível. Só que existe uma forma diferente, por exemplo, usarmos sais halogênicos para o combate na reação química. Então, a gente realiza uma reação química, esses elementos halogênicos reagem, por exemplo, com carbono, né, e fazem uma reação química que impede a propagação, a continuação de um incêndio, de uma reação, né? Um incêndio é uma reação de combustão fora de controle. Tudo bem? Então, temos aí essa nova aba, novo elemento que nós podemos aí combater para extinguir o fogo. Então, relacionado ao combustível, o que é o combustível? Combustível nada mais é do que todo material que queima, que sofre combustão. São sólidos, líquidos e gases, né? Sendo que os sólidos e os líquidos se transformam primeiramente em gás pelo calor e depois inflamam. Sim, sólidos se transformam primeiro em gás e esses gases entram em combustão. Olha que interessante, gente. A madeira também tem esse aspecto. Tanto é que existe uma tecnologia de pirólise da madeira, que é a gaseificação dessa madeira. A gente coloca a madeira em determinada temperatura, que ela não entra em combustão, mas ela começa a liberar temperatura, começa a liberar gases. Esses gases são altamente inflamáveis. Nós capturamos esses gases e podemos utilizar para a produção de energia. Tá? É um processo, nós usamos aí a temperatura de fulgor para poder ter esse tipo de reação. Aqui, como sólidos, exemplos de combustíveis sólidos, nós podemos colocar madeira, papel, tecido, algodão, etc. Existe um elemento na área de madeira, que é o nitrato de celulose. O nitrato de celulose, ele é muito, mas muito inflamável. E é muito engraçado que o nitrato de celulose, ele tem o fornecimento de oxigênio pela sua própria... O oxigênio que ele utiliza para a combustão vem da própria cadeia de composição do nitrato de celulose. Aqui, elementos líquidos, né? Aqui temos os voláteis e não os voláteis. Os voláteis são aqueles elementos, né, que desprendem gases inflamáveis à temperatura ambiente, como, por exemplo, álcool, éter, benzina, etc. Então, quando nós temos ali um ambiente, né, estamos trabalhando com elementos voláteis, então você abre lá uma lata de solvente, esse solvente, ele solta naturalmente gases, né? São gases voláteis, se transformam em gases, esses gases são altamente inflamáveis. Então, é um cuidado que nós temos que ter ao trabalhar com líquidos voláteis. Por quê? Qualquer fonte de calor mais oxigênio do ar vai causar uma reação de combustão. E isso é muito perigoso. E nós temos os não voláteis. São aí os que desprendem gases inflamáveis a temperaturas maiores do que a do ambiente. Por exemplo, óleos, graxas, etc. E temos aqui os elementos gasosos, como butano, propano, etano, etc. Elementos aí, combustíveis gasosos. Muito bem, gente. Em relação ao comburente, o que é o comburente? Geralmente ele é o oxigênio, é o elemento ativador do fogo que se combina aí com os vapores inflamáveis dos combustíveis, dando vida às chamas e possibilitando aí a expansão do fogo. Nós temos aqui o ar, ó. O ar ele é composto de outros gases 1%, nitrogênio 21% de oxigênio. Para termos a combustão, é necessário pelo menos 13% de oxigênio para gases e líquidos. Para sólidos, 8% de oxigênio já é o suficiente para começar uma combustão. Tá? Compõe-se o ar de atmosfera, 21%, aí, como a gente acabou de falar. Aí o mínimo exigido para sustentar a combustão é de 16%, mas a gente tem o início aí com 13%. Sólidos, líquidos e gases, e para sólidos, aí em torno de 8% já é suficiente para iniciarmos aí o processo de combustão. Calor, né? É a fonte, né?
é a forma de energia, é o calor que dá início ao fogo, é ele que faz o fogo se propagar. É ele que dá a energia necessária inicial para o início da combustão. Ela pode ser uma faísca, uma chama ou até mesmo um superaquecimento em máquinas e aparelhos energizados. Um curto-circuito, por exemplo, pode gerar calor suficiente para aí começar uma combustão. Claro que depois do início da combustão, a própria reação começa a liberar calor, cada vez mais calor, e isso acaba mantendo a chama acesa, mantendo o fogo na reação de combustão, né? Mantendo o material combustível em reação de combustão. Alguns agentes para a existência de fogo, então nós temos aí combustível, plástico, pó de madeira, fibras, partículas metálicas, temos aí líquidos, gasolina, acetato, acetona, éter, pentano, acetileno como gás, o propano, CO, o hidrogênio. O acetileno é aquele gás dos maçaricos, sabe aquele gás do maçarico? É o acetileno mais oxigênio. A mistura desses dois elementos, nós temos aí, fazemos a dosagem entre oxigênio e acetileno, colocamos uma fonte de calor, e aí a gente tem a chama do maçarico. Oxidante, né? O oxidante pode ser peróxidos metálicos, um nitrito de amônia, por exemplo, pode ser um líquido, um oxidante, é aquele que vai fornecer o oxigênio para a reação, como peróxido de oxigênio, né? Que é a água oxigenada, ácido nítrico, ácido perclórico, o próprio oxigênio, né? Fluoreto e cloreto também podem ser gases aí, elementos químicos que oferecem esse comburente, esse oxidante, né? Para o processo de combustão. Temos também a fonte de ignição. Uma faísca, uma chama, eletricidade estática. Eletricidade estática, sim, a gente pode iniciar, por exemplo, em dias muito secos, se você sai do carro, por exemplo, né? Você vai fechar o carro, por exemplo, ou fechar a porta do carro, você sai de dentro do carro, fecha a porta do carro, você acaba tomando aquele choque, sabe? Aquele estalinho. É exatamente a eletricidade estática, né? Você se carrega aí por atrito e libera essa carga. Essa carga pode gerar aí uma energia suficiente para começar uma combustão. Nós vamos falar isso quando falarmos de tanques aí, exemplificar com tanques de combustíveis que levam a gasolina ou combustível até os postos de gasolina, por exemplo, né? Os postos de combustíveis. Temos aqui os tipos de chama, né? Temos aí o de pré-mistura, né? Pré-misturada, que a gente tem aí a mistura do oxigênio junto com o combustível, né? Então já vai essa mistura oxigênio mais combustível, entra em contato com a fonte de calor, e aí a gente tem a combustão. Ele dá uma combustão mais completa, né? Uma queimação, uma queima limpa. Queima limpa é aquela que não tem fuligem. A fuligem, o que é? São os carbonos que não foram queimados, né? Que não entraram em reação com oxigênio, né? E aí forma aquela parte preta, né? Que é a fuligem, né? Então, quando o gás começa a acabar, a gente percebe, né, as panelas começam a ficar pretas. Por quê? Não está tendo reação de combustão completa. Né? E aí, nós temos aí produção de luz e calor de maneira mais eficiente. Nós temos aí do tipo difusa, uma chama do tipo difusa, proveniente de uma combustão incompleta, tem uma queima residual, e aí a produção de luz, calor e também fumaça. Numa combustão completa, a gente não tem aí a fumaça, no caso, a questão da fuligem. Tá? A reação em cadeia, então, os combustíveis, após iniciarem a combustão, eles geram mais calor. Né? Esse calor provocará o desprendimento de mais gases ou vapores, combustíveis, desenvolvendo uma transformação em cadeia ou reação em cadeia, que, em resumo, é o produto de uma transformação gerando outra transformação. Então, aqui temos uma fonte de calor inicial, aquecendo o material começa a liberar gases inflamáveis, esse gás pega fogo, né, gera mais calor, e aí esse ciclo se retroalimenta. Em relação à propagação do fogo, o fogo ele pode se propagar aí pelo contato da chama em outros combustíveis, através do deslocamento de partículas incandescentes, né, e também pela ação do calor.
E aí, lembrar, o calor é uma forma de energia produzida pela combustão, originada no atrito dos corpos. E ela se propaga aqui em 3 vias. Aquela coisa do ensino médio que vocês já devem ter careca de saber, a transmissão de calor feita por condução, radiação ou convecção. O que é importante a gente entender isso? Que ela se propaga. O calor de um incêndio, gente, não é. A energia gerada no incêndio não é baixa. Determinados incêndios chegam a mais de 1.500 graus Celsius. Isso destrói qualquer tipo de estrutura metálica, por exemplo. Né? Então, estruturas aí ferro-carbono, elas entram aí acima de 1.400 graus, elas começam a perder todas as propriedades mecânicas. Então, no incêndio, nós temos alto risco, por exemplo, de desabamento, pela expansão térmica, né, sofrida pelos materiais. Então, imagine você tem uma estrutura metálica, né, ou qualquer tipo de estrutura, você tem o fogo, essa estrutura metálica perde as propriedades mecânicas, vai desabar. Então, é um cuidado que nós temos. Por exemplo, sabendo que a forma de transmissão de calor por condução acontece, é fundamental, por exemplo, se a gente tem um processo produtivo aqui, um galpão aqui, e um galpão do lado, um outro processo produtivo, que a gente separe esses dois processos sem que haja vigas metálicas entre eles. Por exemplo, se um galpão começa a pegar fogo, o fogo pode muito bem passar para outro galpão através da própria viga metálica. Pelo calor de propagação na viga metálica, pode haver transmissão e aí o espalhamento desse fogo no outro galpão. O início da combustão em outro galpão. Então, é um cuidado que tem que se ter aí. Recomenda-se em uma distância de 8 metros, é uma distância bem grande. Se não há essa possibilidade de ser de 8 metros, colocar aí materiais corta-fogo, né, materiais que não transmitem esse calor por condução. A convecção é uma forma que nós vamos entender aí a dinâmica de um incêndio, ela contribui muito para essa dinâmica de incêndio. Então, o que é a convecção? É quando o calor se transmite aí através de uma massa de ar aquecida que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam o seu ponto de combustão, originando outro foco, outro ponto de incêndio. Então, imagine aí, você tem fogo num prédio, né, começa o fogo aqui, esse fogo, a tendência do fogo é subir. Né, o incêndio, a tendência desse incêndio é subir. Por quê? Tem a combustão daqueles materiais, gera calor suficiente, esse calor sobe junto com o ar quente, tão quente que começa a pegar fogo, outras coisas começam a pegar fogo. Não é, gente, calor assim, não dá, assim, o calor vem muito forte, né? O calor vem muito forte, não. Existe muita energia transmitida nesse ar quente que sobe, né? Então, ar quente vai subir, e aí vai levando esse calor junto, vai fazendo com que outros materiais também entrem em combustão. No caso da irradiação, por exemplo, é quando o Sol, o calor se transmite aí por ondas caloríficas através de espaço, sem utilizar qualquer meio material. Uma das recomendações é que janelas, por exemplo, de um galpão para o outro, não sejam janelas de vidro, porque a própria transmissão por radiação pode acontecer de pegar fogo em outro local. Então, todo mundo já brincou com aquele negócio da lupa, né? De pegar uma lupa e queimar uma folha, queimar uma folha seca ou uma folha de papel, né? Pega uma lupa, faz assim, concentra os raios de sol. Pela radiação, a gente consegue, concentrando os raios solares, ter aí um ponto focal de muito calor, geração aí de energia suficiente, tem material, tem combustível, mais oxigênio, vai pegar fogo. Tá? Vai ter uma reação de combustão. Vamos fazer algumas definições de alguns pontos importantes, né? Por exemplo, ponto de fulgor. O que é um ponto de fulgor? É a temperatura mínima em que um corpo desprende gases que se queimam em contato com uma fonte externa de calor. Né? Então, no ponto de fulgor, a chama acende e se apaga quando a fonte de calor se aproxima e se afasta, respectivamente. Aqui, no ponto de fulgor, o calor tem que estar sempre constante ali, né, para que o fogo continue acontecendo. Já na combustão, que é o fire point, né, a temperatura de fire point, é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases combustíveis
ao entrar em contato com uma fonte externa de calor, que entra em combustão e continua a queimar, mesmo com a retirada da fonte. Então, ó, ponto de fulgor, aproximei a fonte de calor, começa a soltar aqueles gases. Retirei a fonte de calor, para aí solta os gases, começa a sair a chama, mas a hora que eu afasto, já apaga, não há a continuidade da combustão, diferente aí do ponto de combustão, o fire point. Ponto de ignição é a temperatura mínima sobre a qual os gases desprendidos sob combustíveis entram em combustão apenas pelo contato com o oxigênio do ar, independente de qualquer outra fonte de calor. Então, aí ele começa um fogo espontâneo, né? Começa ali, chega numa determinada temperatura, ele só em contato com o ar, ele já vai pegar fogo. Tá? Não há necessidade de faísca, de nada, porque ele próprio, o combustível próprio, tem a energia suficiente para iniciar o processo de combustão, a reação de combustão. Então, nós temos aqui, ó, em relação à concentração de vapor inflamável, né? E aí, em relação à temperatura, nós temos aí o limite inferior de inflamabilidade, né? E o limite superior aí de inflamabilidade, certo? E aí, uma região aqui de autoignição. Tudo bem? Gente, essa aqui é o fim da nossa parte 4 da nossa aula. Daqui a pouco vamos para a parte 5. Toma uma aguinha, bate uma água no rosto lá e volta aqui para termos mais um pouquinho da nossa aula. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.